Começa agora Revidecast, o podcast da Revide. Olá, eu sou o Murilo Pinheiro, bem-vindo ao Revidecast, o podcast da Revide. Olá, eu sou a Bel de Farias. E no Revidecast de hoje você vai ouvir: Câmara reelege mesa diretora. Black Friday movimenta o comércio de Ribeirão Preto. Anvisa aprova registro de vacina nacional contra a dengue. Restauração da Catedral começa em dezembro. Revide. A Câmara Municipal de Ribeirão Preto reconduziu nesta semana todos os integrantes da mesa diretora que comandará o Legislativo em 2026. A eleição, realizada em sessão exclusiva, registrou 18 votos favoráveis e 3 abstenções das vereadoras Judete Zilli, Duda Hidalgo e Perla Miller, todas do PT. O suplente de Bigodinho, afastado por 180 dias, Robson Vieira, não participou da votação e só assume em 1º de dezembro. Isaac Antunes, do PL, seguirá na presidência, iniciando seu 3º mandato consecutivo. Também permanecem na mesa diretora Igor Oliveira, do MDB, Maurício Gasparini, do União Brasil, e Danilo Scott, do MDB, e Lincoln Fernandes, do PL. A mesa diretora destaca que entre 2017 e 2024 a Câmara devolveu 108 milhões ao Executivo, graças a ações de economia e rigor no controle de gastos. Só em 2024 foram 31 milhões. Além do desempenho financeiro, a atual administração também destaca que avançou em modernização estrutural. O prédio da Câmara passa pela maior reforma desde 1989. Pois é, né, Murilo? Eu acho que 13 mandatos aí é muita coisa, né, para um mesmo grupo político. Pois é, isso historicamente na Câmara é uma coisa que acontece, né? Existia uma outra geração de vereadores que depois se aposentou, alguns foram aposentados pela Servandija, e aí a Câmara teve uma renovação compulsória. Mas a gente percebe que depois de algum tempo essas forças políticas entre si acabam se acomodando, né, e estabelecendo ali uma espécie de status quo ali onde se instala, né, um grupo que acaba sendo dominante na Câmara. E reiteradas vezes a gente vê exatamente isso que aconteceu agora na eleição da nova mesa, né? Esse bloco de uma esmagadora maioria de 18 vereadores vota todos juntos e apenas uma pequena fração dissidente, composta pelas 3 vereadoras do PT, né, vota contra. Então esse grupo, né, demonstra que tem o controle, né, e o domínio da questão política e não existe muito espaço, né, para uma discussão, para uma oposição, tendo em vista aí que fica aí um placar de 18-3, em algum momento é 17-4, 16-5, mas sempre não tem na cidade, né, uma contraposição de uma força política equilibrada. E aí também esse grupo, majoritariamente, ele também migra para ser a base do prefeito, né? Então se forma aí meio que uma maioria do governo, né? E o que a gente sabe é que o ideal, né, seria que a gente tivesse aí uma divisão de situação-oposição que fosse mais equilibrada, e teria um debate mais consistente. Então a gente vê um desequilíbrio político na Câmara que, pelo jeito, vai se manter aí pelos próximos anos. Parece pelos próximos 8. É peso e contrapeso, né? A democracia pede isso. Revide. A Black Friday deve injetar forte movimento no comércio de Ribeirão Preto, impulsionada pela combinação de demanda reprimida pela entrada de cerca de 915 milhões e do 13º na economia local. Segundo a Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, a ACIRP, cerca de metade do valor esperado pelo 13º já começa a circular em novembro, ampliando o poder de compra e estimulando vendas, renegociação de dívidas e antecipação de gastos de fim de ano. Para o Sindicato do Comércio Varejista, o Sincovarp, a expectativa é de alta nas vendas, com maior procura por eletrônicos,
celulares e itens de maior valor agregado. A entidade afirma que o comércio online segue em expansão, mas destaca que as lojas físicas também devem registrar aumento no fluxo, impulsionado pela busca por segurança na compra, retirada imediata e facilidade de troca. Um levantamento do Instituto de Economia Maurílio Biagi indica estabilidade no volume de vagas temporárias e saldo positivo de contratações em novembro, reflexo da preparação do varejo e do setor de serviços para o período. Restaurantes, turismo regional e serviços pessoais também devem ser beneficiados pelo movimento. Tanto a CIRP quanto o Sincovarp reforçam que o consumidor deve comparar os preços, evitar ofertas muito discrepantes e priorizar empresas confiáveis para escapar de golpes que crescem no período promocional. Pois é, né? Quase R$1 bilhão aí, é muito dinheiro circulando, né, Murilo? Eu não sei quem é que inventou essa Black Friday, mas quem inventou acabou acertando, né? Aos poucos, assim, a gente, né? Uma liquidação em novembro, né? Parecia alguma coisa assim mais mercadológica, né? Uma ideia de vender, mas acabou dando certo aí, né? Os comerciantes falam que a Black Friday hoje já chega muito próximo do Natal, né? E como as duas datas estão próximas também, tem mais o 13º, realmente o comércio, as lojas, os restaurantes, hotéis, enfim, todo mundo aí acaba vivendo meses de euforia, né? Que é muito bom, né, para a economia e muito dinheiro movimentando, né? A gente vê muita propaganda na internet e tal. A única ressalva é essa que está no final da nossa nota aí, né? Que como são vendas, a grande maioria online, as pessoas precisam ficar muito atentas para não cair nos golpes. Revide. A Anvisa aprovou nesta semana a Butantan DV, primeira vacina de dose única contra a dengue no mundo, desenvolvida pelo Instituto Butantan. O imunizante, indicado inicialmente para pessoas de 12 a 59 anos, será integrado ao Programa Nacional de Imunizações e deve começar a ser aplicado pelo SUS em 2026. O Instituto já produziu 1 milhão de doses e prevê disponibilizar mais 30 milhões até o segundo semestre de 2026, em parceria com a empresa chinesa Wuxi Vacinas. Autoridades como o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e o governador paulista, Tarcísio de Freitas, celebraram o avanço, destacando a eficácia global de 74,7% contra casos sintomáticos e mais de 90% contra formas graves, conforme estudos publicados em revistas internacionais. A vacina usa tecnologia de vírus atenuado, segura e já empregada em outros imunizantes. A aprovação ocorre em meio a um cenário de alta transmissão da doença. Só em 2025, o Brasil registrou 1,6 milhão de casos prováveis. Para especialistas, a dose única deve facilitar a logística e ampliar a adesão, permitindo resposta mais rápida às epidemias. O Butantan já estuda a ampliação da faixa etária para idosos e crianças mediante novos dados clínicos. Eu, assim que tiver liberado para minha faixa etária, eu vou tomar. Pois é, essa é a curiosidade que eu fiquei. Por que a indicação da vacina parou exatamente nos 59 anos? Da onde que eles fizeram essa conta aí? 12 a 59. Significa que até teoricamente a população que mais precisa, os 60 mais, ficaram fora desse teste aí, né? Mas enfim, isso aí deve ter alguma explicação científica. O que também saiu nas matérias aí é que a produção, né? Olha só, até 2026 o pessoal está pensando em 30 milhões tal para chegar. E falta muito, né, para um país como o Brasil, que tem 200 milhões, 215 milhões de pessoas, né? Mas quando chegar aí, certamente vai ser uma coisa muito boa. Talvez nos próximos anos, né, a gente consiga fazer com que a dengue seja uma doença erradicada, né, no país. Quem já pegou sabe, né, que é uma doença terrível. E que Ribeirão é campeã, né, foi campeoníssima aí nas últimas décadas de casos de contaminação de dengue. A gente tem casos de pessoas na cidade que já pegaram 4 vezes a doença, né? Então, e mais uma vitória da ciência brasileira, do Butantan, que o pessoal que trabalhou, que fez uma vacina contra a Covid na época da pandemia, e agora, né, faz mais uma conquista
que merece ser muito celebrada, conseguiu uma vacina para dengue aí em dose única, e quem sabe até 2030 a dengue faça parte das doenças do passado. Revide. A restauração da Catedral Metropolitana de São Sebastião em Ribeirão Preto começa em 1º de dezembro, com a fase inicial de reforço das fundações e intervenções estruturais. O anúncio foi feito durante o almoço no Palácio Episcopal, que apresentou o balanço do primeiro ano da campanha Salve a Catedral. Entre outubro de 2024 e novembro de 2025, a iniciativa arrecadou quase 4 milhões, 28,5% da meta de 14 milhões. No evento, o empresário Vincenzo Spedicato da Intelli anunciou um novo aporte de R$200 mil doados via Lei Rouanet. Para o presidente da Comissão de Restauração, Renato Aguiar, a mobilização da comunidade tem sido decisiva para tirar o projeto do papel. A campanha também lançou um sorteio filantrópico de um Fiat Pulse 0 km com números a R$20 no site salveacatedral.com.br. O padre Chico destacou o engajamento dos voluntários e reforçou que a preservação do templo, inaugurado em 1870 e hoje com sérios danos estruturais, depende da união popular. Tombada como patrimônio histórico, a catedral enfrenta rachaduras, deterioração avançada e terá na restauração das pinturas de Benedito Calixto a etapa mais cara. Pois é, né, Murilo? Essa é uma boa notícia. Inclusive, dia 30, agora no domingo, vai ter uma missa em ação de graças aí por essa conquista, né? Ter conseguido em um ano alavancar 4 milhões dos 14 necessários, ainda tem uma longa batalha aí nos próximos anos para arrecadar mais 10 milhões para realmente ter o dinheiro para fazer toda a obra da catedral. Então, a catedral tá, apesar de, né, as pessoas de fora não imaginam, mas há uma burocracia muito grande, né, para fazer a movimentação desses recursos, mesmo na contratação das empresas, né, e depois na própria organização do trabalho, da intervenção de uma empresa para mexer nos alicerces e nos telhados, com a igreja funcionando, né, que isso também tem uma ginástica muito grande. Uma obra sempre faz muito barulho, né, tem problema de água, de uma série de questões aí, que são entraves burocráticos que acabaram atrasando um pouco, mas depois todo mundo precisa compreender que isso faz parte do processo, né? Nada se resolve assim muito rapidamente. Tem um trâmite aí que está andando, mas vamos aguardar aí, aqui em dezembro teremos as primeiras ações da reforma. Revide. E o Paulo Apolinário agora vai nos contar os principais destaques da Revide desta semana, que circula na sua versão digital. Olá Murilo, Bel e ouvintes do Revidecast. Trazemos na capa da Revide Digital desta semana o impacto causado pela Black Friday e a primeira parcela do 13º salário na economia de Ribeirão Preto. Já na entrevista da semana, o economista Diego Galli argumenta que pesquisas do varejo funcionam como faróis para decisões estratégicas em Ribeirão Preto. Então, para saber mais detalhes sobre estas e outras notícias, acesse o portal Revide e nos siga nas redes sociais. Por hoje ficamos por aqui, agradecemos aos ouvintes que nos acompanham toda semana e desejamos um excelente fim de semana para todos. Um bom fim de semana para todos e obrigado por nos acompanhar. Até a semana que vem. O Revidecast tem a locução e trilha de Rodrigo Leone, edição e roteiro de Paulo Apolinário e está disponível nas plataformas de áudio Spotify, YouTube e SoundCloud. Você ouviu Revidecast, o podcast da Revide.